Na aula de hoje nós vamos aprender a responder os comentários, né? Então, quando a pessoa foi lá, fez uma avaliação da nossa empresa, mesmo que a avaliação que ela fez seja uma avaliação negativa, a gente tem a obrigação de responder. Só que, óbvio, a gente não vai ficar entrando em atrito com a pessoa na página. Lembrando que a gente não consegue excluir avaliações das pessoas. Tá? A única coisa que a gente consegue fazer é compartilhar e denunciar a avaliação. Por exemplo, se foi uma avaliação que não tem nada a ver, é uma pessoa, por exemplo, que não é seu cliente, que ela não tem, aí você vai lá e você faz uma denúncia e o Google ele vai avaliar aquilo ali se a sua denúncia faz sentido ou não, e só quem pode apagar uma avaliação é o Google ou a própria pessoa que fez a avaliação, certo? Diferente de outras redes sociais, que, por exemplo, a pessoa foi lá e fez um comentário na sua publicação, na sua postagem, você não consegue, você consegue nas redes sociais você consegue apagar, né? No Google não, porque como isso aqui digamos assim, uma empresa, né? Então eles querem manter tudo transparente, né? Então não adianta uma pessoa lá ter um péssimo serviço e ficar apagando as avaliações 4 estrelas para baixo, tá? Só para manter 5 estrelas, que isso aí não funciona, tá? Com o Google não funciona. Então você sempre tem que manter as pontuações altas, como a gente falou na aula anterior, né? Procurar sempre conversar com a pessoa antes de solicitar a avaliação dela. Tá? Ver se ela não tem uma avaliação negativa, um feedback negativo, né, sobre a empresa. Se ela tiver, você resolve com ela no WhatsApp. Né? Resolve com ela ali por trás da cortina. Né? Então, se ela tem avaliações positivas para você, aí você vai lá e manda. Então, sempre quando uma pessoa faz uma avaliação, você vai lá e você responde. Né? Então, a resposta do proprietário aqui. Muito obrigado pelo seu comentário. Aí uma carinha feliz. É sempre um prazer cuidar desses seres tão especiais. Sempre que precisar, conte conosco. E aí o nome da empresa, né? Então aqui você sempre tenta colocar uma resposta única para a pessoa, mais pessoal, assim, porque você já conhece o animal. Caso você tenha dificuldade assim de criar algumas respostas, o que você pode fazer? A gente já viu sobre isso, né? Vai lá no Chat GPT, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai pedir para ele, né, crie algumas respostas de avaliações para o Google Meu Negócio. Avaliações. E aí você pede para ele criar. Não necessariamente você vai criar, por exemplo, utilizar essas respostas que ele está dando. Tá? Você vai utilizar elas como base. Né? Então aqui, ó, por exemplo, uma avaliação positiva, né? Que aí 5 estrelas. Obrigado pelo seu feedback. Né? Pelo seu feedback positivo. Ficamos felizes em saber que você teve uma ótima experiência conosco. Esperamos vê-lo novamente em breve. Tá? É uma
bem simples assim, né? Então você pode utilizar essa daqui, mas eu aconselho a não utilizar sempre, tá? Aí uma avaliação de 4 estrelas. Agradecemos sua avaliação e por compartilhar sua sugestão. Estamos sempre em busca de melhoria, né? Então, como foram 4 estrelas, você está em busca da quinta estrela, né? Levaremos isso em consideração para tornar nossa empresa melhor. Esperamos vê-lo novamente. De 2, aqui era para ser 3 estrelas, né? Eu acho. Não, aqui é 3 estrelas, tá? 2, né? Avaliação negativa. Aí lamentamos que sua experiência não tenha sido satisfatória, entende? Então ele vai dando várias informações aqui que você pode utilizar como base, né? Mas e aí o que você vai fazer? Você pode simplesmente copiar isso aqui, salvar num Trello, por exemplo. Eu utilizo bastante o Trello, tá? Que é aqui a gente está saindo um pouquinho fora das nossas aulas, mas é bom, tá? Então assim, ó, aqui eu tenho, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas o que eu faço? Isso aqui é um Kanban e a gente tem, cada um desses aqui é um card, tá? Então aqui o que eu faço? Eu salvo muita coisa, muitas informações que eu vou utilizar depois. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar uma, aqui ó, promoção de Dia das Mães. Então o que eu faço? Eu vou lá, pego, escrevo a informação aqui. Então o que você vai fazer? Deixa eu fechar aqui, opa, não é para excluir não. Eu vou lá, vou pegar essa informação aqui, né, as avaliações, copiar tudo mesmo. Aí copia, vem lá no Trello, cria um card, né, e aí coloca o nome do card, avaliações do Google. Abre o card e cola as informações lá e salva. Sempre que eu precisar, então eu vou vir aqui nessas avaliações. A pessoa fez uma avaliação positiva. Como eu vou responder? Aí o que você pode fazer aqui também? Por exemplo, você pode separar todas as avaliações positivas, né? Então você pode colocar aqui avaliações positivas do Google, né? E aí você vai colocar só as avaliações positivas do Google aqui. Então você vai lá e você coloca, pede, aqui como a gente pediu, crie respostas de avaliações, a gente vai fazer o seguinte, vamos, então Ctrl C, Ctrl V, aqui, avaliações, crie respostas somente de avaliações positivas para o Google Meu Negócio. E aí ele vai lá e ele vai colocar só as avaliações positivas, tá? Todas as ideias de avaliações 5 estrelas, de resposta, né? De avaliações 5 estrelas. Então você pode fazer isso aqui para qualquer um deles. Então foi lá, fez, ó, aqui ele me deu 6 ideias, né, de respostas de avaliações positivas. Aí eu vou lá, copio essas aqui, coloco lá nas avaliações positivas, né? Então você pode colocar aqui ó, avaliações positivas, 5 estrelas, enfim. Coloca da forma como você quiser. E aí salva. E aí depois você vai lá e cria um outro, por exemplo, avaliações negativas ou neutras, né? E aí você vai lá, pega, copia aqui, um Ctrl C, um Ctrl V, e aí você muda aqui, somente
avaliações negativas. Tá? E aí ele vai lá e vai colocar só as avaliações negativas, que é 1 e 2, certo? Aí então ele fez aqui 6, vamos ver se ele vai fazer mais um, não, fez 6 avaliações. Se ele terminou aqui e você quer mais, por exemplo, ele fez 6 avaliações aqui, e aí você quer mais alguns, você simplesmente escreve ali, ó, continue. E aí ele vai colocar mais algumas, ó, avaliação 7, 8, 9, 10, enfim. E ele vai colocar mais algumas ali para você, certo? Então, se vocês olharem, ele sempre tenta fazer as avaliações diferentes, ó. Então ele deu 10 avaliações negativas aqui. Então você já tem aqui uma boa base, né? Então 10 avaliações negativas, uma boa base para ir respondendo sem precisar ter que ficar pensando no que você vai responder. Então você já tem aqui uma ideia, por exemplo, não necessariamente você vai colocar exatamente isso aqui, você pode colocar algo mais direcionado para a pessoa, por exemplo, sentimos muito pela sua experiência menos satisfatória, estamos comprometidos em aprimorar nossos serviços, gostaríamos de entender melhor o que aconteceu, né? Por favor, entre em contato, o que aconteceu, por exemplo, com o Bob, né? E aí você pode colocar ali, sentimos muito, gostaríamos de entender melhor o que aconteceu com o Bob, né? Por exemplo, o nome do cachorro, nome genérico aí, tá? Então você coloca algo mais direcionado e aí você pode trabalhar de acordo com o perfil de cada animal, certo? Então eu espero que a ideia de você utilizar o ChatGPT, né, como ele é uma ferramenta de inteligência artificial, e aí você salvar essas informações no Trello, por exemplo, você ter uma gama de informações ali que você pode trabalhar e que você pode, por exemplo, ganhar tempo. O meu intuito aqui é que você ganhe tempo fazendo as coisas, fazendo o trabalho. Então, ao invés de você ter que contratar uma empresa ou uma pessoa somente para fazer isso, por exemplo, você pega um dia, né? Eu quero fazer todas as avaliações. Então, o que a gente pode fazer agora, por exemplo, como um exercício, tá? Não que esse exercício seja obrigatório, mas é um exercício para você mesmo. Você vai lá, você vai criar uma conta no Trello, caso você não tenha. Você vai no ChatGPT, você vai criar também uma conta no ChatGPT e você vai salvar estas avaliações. Você vai escrever exatamente como eu fiz ali, só que aí você vai fazer um para cada, você vai fazer ali pelo menos um card para cada um. Então você vai colocar lá as avaliações negativas, você vai colocar as avaliações positivas e aí você vai colocar pelo menos 10, né, que nem ele fez aqui. Aí você vai lá e escreve continue, pede as avaliações, né, negativas, aí ele vai mandar 6, 7, enfim, quantas forem, e aí você coloca lá em continue. Se ele der mais de 10, ótimo. Se ele der até 10, tá bom. E aí você vai salvar essas avaliações lá. Então você vai fazer um para cada, né? Uma negativa, uma positiva, uma neutra, né? E eu acho que é isso, tá? Uma de cada. Três solicitações de avaliações lá você vai fazer. Então uma positiva, que aí ele pode ser
ou totalmente positiva. Inclusive a gente pode vir aqui, qual que foi a que ele mandou de 4 aqui, 4 aqui. Não, é a avaliação positiva mesmo, tá? Então, 4 aqui. Sugestão. Quando é 4, ele coloca como sugestão, sugestão positiva. Vamos ver se a gente colocar lá sugestão positiva. Dá um Ctrl V, cria algumas respostas somente de sugestões. Sugestões positivas. Vamos ver se ele faz. Não. Não, aqui a gente pode parar também se a gente quiser, se não é o que a gente procura. Então vamos tentar outra forma. Crie algumas respostas somente de avaliações 4 estrelas. Para o Google Meu Negócio. Então você pode fazer para cada um, né? Se você quiser, né? Pode fazer 10 avaliações 5 estrelas, 10 4, 10 3, 10 2 e 10 1. Tá? E aí ele vai colocar aqui, ó. Aí agora sim, ele vai colocar só avaliações 4 estrelas aqui. Então aí você vai ter uma gama gigante de informações que você pode responder às pessoas lá. Então aqui ele fez 4, né? A gente pode colocar aqui depois, continue, aí ele vai dar mais algumas, certo? Então você pode fazer essas aqui. Não é um exercício obrigatório, né? Mas é um exercício interessante de se fazer. E aí você ter lá salvo sempre que você precisar. Então, se você notar, eu utilizo muito o Trello, porque, por exemplo, aqui, ó, tem alguns cães, né, que eu coloco as informações deles aqui, tá? Então a Flora, né? Flora é o nome do cachorro, Ana é o nome do cliente, e aí tem aqui as informações, né? Então eu só não vou mostrar todas as informações, porque aqui tem informações de preço e eu não quero entrar nesse mérito, certo? Mas o que eu posso fazer é o seguinte, mostrar o modelo. Então eu tenho um modelo aqui, né? O modelo ele é zerado, né? Então aqui eu posso mostrar tudo. Aí como funciona isso aqui? Sei que a gente está saindo um pouquinho fora da nossa aula, mas não tem importância, não tem problema. Aqui a gente coloca algumas informações importantes, né? Só para vocês entenderem mais ou menos como funciona o Trello, né? Então você tem aqui as informações, que é a descrição ali, né? Então quando você vem, tem essa parte aqui que é onde você vai escrever, tá? Nessa parte aqui, ele vai aparecer assim. Como a gente faz para colocar uma foto? Você vem aqui em anexo, você clica em anexo e aí você arrasta uma foto do seu computador e coloca. A foto ela vai vir aqui para baixo e aí se ela não cria a foto, a capa automaticamente, aí você vai lá e clica em capa. Aqui ele tem algumas opções, né? De você utilizar ou as cores, por exemplo, né? Posso colocar aqui uma cor, e aí ele fica com a cor lá em cima, né? Ao invés de ficar com a imagem. Ou você pode, cadê? Campos agora saiu daqui, tá? Bom, aqui capa. Ou você pode adicionar uma imagem, carregar uma imagem de capa, e aí você busca lá a sua imagem,
tá? Ou você pode colocar um anexo, que aí é a foto do cachorro, e aí ela vai aparecer aqui embaixo, aqui nas atividades, e aí você clica em criar capa. Aí se ele não criar automaticamente, né? Então aí você clica lá em criar capa. Aí ele cria uma capa que fica a imagem do cachorro aqui. O que eu aconselho? Você sempre tirar a foto de lado, com o telefone de lado, para ele ficar assim bonitinho, tá? Porque se você tira ele de pé, deixa eu ver se tem alguma aqui em pé. Eu acho que não. Tinha um aqui, não tem mais. Aqui, ó. Senão ele fica com essas bordas aqui, ó. Ele fica muito grande, ele ocupa muito espaço, né, entre aspas, e aí ele fica com essas bordas aqui, quando você tira em modelo selfie, né? Então sempre procure tirar foto com o telefone de lado para ele ficar sempre padronizado aqui, certo? Tá. Enfim, vamos voltar para a nossa aula porque a gente já acabou estendendo um pouquinho mais, além do que... Mas é só para vocês terem uma ideia de como fazer, como trabalhar com o Trello, certo? Então, espero que você tenha entendido a importância de você responder sempre às avaliações, porque assim, ó, quando você, não somente quando as pessoas fazem uma avaliação, mas quando você responde o mais rápido possível, isso você vai ganhando uma pontuação com o Google. E aí chega um ponto que assim, ó, você tem ótimas avaliações e você sempre responde às avaliações das pessoas, a sua pontuação com o Google ela vai ser muito alta e aí o Google ele vai recomendar você de graça, certo? Então o Google ele trabalha muito com a meritocracia, você faz por merecer. Então você foi lá, você tem as pessoas elas têm uma experiência boa na sua empresa, então o Google ele vai recomendar você para outras pessoas, porque assim, ó, se várias pessoas tiveram uma experiência boa, sempre que alguém pesquisar por mesma empresa do gênero, eu vou recomendar essa daqui que ela é muito boa, tem muitas avaliações positivas, entende? Então, aí, quando você tem várias avaliações positivas, você acaba gastando menos dinheiro, tá, para anunciar no Google, certo? Então, por isso que é tão importante você ter ótimas avaliações e sempre responder às avaliações dos clientes, ok? Então, nossa aula ela fica por aqui. Até a próxima aula.